como a gente tem dado continuidade ao expositivo de João, vou pedir para que vocês abram o livro de João, capítulo 7. Hoje a gente vai ler do versículo 25 ao verso de número 31. E algo que o Espírito Santo colocou no meu coração, como eu tive a oportunidade de falar aqui há um tempo atrás, em uma pregação onde, quem é Jesus? Quem tem sido Jesus para você? Porque muita gente sabe quem é Jesus, mas pouca gente o conhece verdadeiramente. Pouca gente tem conhecido a verdadeira face de Jesus e por causa disso ela tem entrado em situações onde ela tem carregado um fardo, carregado um peso, tem perdido a sua identidade em Cristo. Quando na verdade Deus, Ele quer trazer a você à luz a revelação de quem Ele é, para que você saiba que você é amado, para que você saiba que você tem um Pai, para que você saiba que quando você está ali sozinho, chorando, você não está sozinho. Tem um Pai colhendo suas lágrimas. Tem alguém ali te confortando, tem alguém ali te segurando, tem alguém ali querendo manter você distante daquilo que o mundo tem te oferecido. E tem tentado trazer você para mais perto dele. E é isso que o Espírito Santo quer falar conosco nessa noite. Feche seus olhos, curve sua cabeça. Pai querido e amado, pedimos que o Senhor venha ministrar com o teu Santo Espírito a tua palavra, e que nenhuma palavra venha vir do homem, mas somente do Senhor, porque o homem nada tem para nos oferecer. Não viemos aqui, Senhor, ouvir conhecimento, não viemos aqui ouvir falácias, mas queremos verdadeiramente, reunidos aqui em uma só fé e comunhão, ouvir o teu Espírito, ouvir a tua palavra e verdadeiramente ouvir a tua voz. Por isso te pedimos que o Senhor venha falar conosco nesta noite. Abra os céus nesse lugar e que verdadeiramente a tua palavra venha ser derramada não somente na letra, mas também no Espírito. Porque a letra por si só ela mata, mas o teu Espírito vivifica e queremos ser vivificados através de ti. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e aquele que crê, diga amém. Livro de João, capítulo 7, versículo de número 25, diz assim: Então, alguns dos de Jerusalém diziam: Não é este o que procuram matar? E ei-lo aí, está falando abertamente, e nada lhe dizem. Porventura sabem verdadeiramente os príncipes que este é o Cristo? Todavia, bem sabemos de onde este é, mas quando vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele é. Clamava, pois, Jesus no templo, ensinando e dizendo: Vós me conheceis, e sabeis de onde sou, e eu não vim de mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro, ao qual vós não conheceis. Mas eu o conheço, porque dele sou, e ele me enviou. Procuravam, pois, prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele, porque ainda não era chegada a sua hora. E muitos da multidão creram nele, e diziam: Quando Cristo vier, fará ainda mais sinais do que este tem feito. Amém? A Bíblia fala claramente uma passagem onde Jesus ele estava pregando ali no meio do povo. E o povo ele estava muito fissurado sobre conhecer quem era Jesus. Muitos falavam sobre ele, muitos sabiam-se sobre os seus sinais, seus milagres, suas maravilhas, mas ainda no meio do povo tinha aqueles que ainda traziam a dúvida sobre quem ele era. E a pior coisa que pode acontecer é a gente estar num ambiente onde nós temos a revelação do Evangelho, a revelação de quem ele é, ver os seus milagres, as suas maravilhas, os seus feitos, mas ainda assim não saber quem é Jesus. E se você me perguntar: Tiago, tem como alguém passar por esse processo todo e ainda não conhecer? Eu digo em verdade que isso não só é possível, mas isso é tão verdadeiro, que o amor amou tanto, e ainda assim ele foi crucificado na cruz. Jesus andou na terra, revelando a Cristo, por intermédio do Pai, para que ele fosse conhecido e as suas obras, e todos conhecessem o caminho, a verdade e a vida.
E ainda assim, o mundo o rejeitou. Ainda assim, o mundo encontrou meios e formas de crucificá-lo na cruz. Mas isso foi parte do plano para que eu e você estivesse aqui hoje, podendo ter um verdadeiro e real encontro, não de carne, mas de espírito. Um espírito que vive dentro de você, dentro de nós, e ele quer revelar a Cristo sobre a perspectiva não humana, mas ele quer revelar de um modo sincero e íntimo. A pior coisa que o mundo tem tentado colocar é conhecimento. Porque o conhecimento por si só, você pode se tornar um homem muito sábio. Mas o homem mais sábio da Bíblia, no final da vida, ele disse que tudo era vaidade. O conhecimento por si só, ele mata. Mas o Espírito Santo é que te traz vida. É o Espírito Santo que te traz a revelação do Evangelho. É o Espírito Santo que faz com que você conheça quem Ele é por intermédio da loucura que o mundo não conhece. Porque o Evangelho para o mundo é loucura. Mas para que aqueles que conheceram a Cristo, é o Evangelho e a vida eterna. Aqueles que foram achados por Cristo e reconheceram Ele como seu Salvador, podem se dizer que são os mais bem-aventurados da terra. Porque eles encontraram um tesouro que o mundo não conhece e nunca jamais vai conhecer. Conhecer Jesus pode ser algo simples, mas ainda hoje há aqueles que o procuram e não acham, porque o procuram de forma errada. O Espírito Santo ele me pediu para que hoje viesse de um modo muito simples, trazer algo para dentro de você, com uma pergunta: o que Jesus é para você e o que você tem demonstrado sobre a revelação de quem Ele é? De uma forma mais simples ainda, quem é Jesus para você hoje? Quem Ele é na revelação? Um amigo? Um pai? Um companheiro? Ou será que Ele tem sido alguém que a gente tem sempre procurado somente quando as coisas apertam? Será que a gente tem procurado conhecer mesmo o coração de Jesus para que Ele ache em nós um coração sincero, contrito e quebrantado, para que Ele venha verdadeiramente tirar tudo aquilo que tem dentro de nós, sendo um peso, sendo um fardo, sendo algo que tem nos tirado de longe daquilo que Ele é, e colocar algo leve, suave, puro, sincero e simples. Aquilo que Jesus é e Ele tem para você é simples, é leve, é fácil. Difícil é viver no mundo e não reconhecer a Ele como Salvador. Porque se você acha que é difícil viver no mundo, ainda com a ajuda de Jesus, eu te digo que você vai conhecer um mundo mais difícil se você não tiver Ele como Pai, se você não tiver Ele como amigo, se você não tiver Ele como companheiro, se você não tiver Ele como aquele cara que você vai lá no seu secreto e você fala: Pai, me ajuda, eu preciso de Ti, eu preciso do Teu auxílio, eu preciso do Teu afago, eu preciso que o Senhor me libere daquilo que eu tenho carregado dentro de mim, de todo o peso, de toda a amargura, de toda a tristeza, de tudo aquilo que tem me impedido de viver verdadeiramente o Teu amor, porque sem Ti eu nada posso fazer. Quem é Jesus para você? Quem Jesus tem sido? Mas a primeira coisa que essa passagem trouxe para mim é que o relacionamento que temos com Jesus nos revela quem é o Filho. E isso nos revela quem nós somos nele. O Filho, ele veio ao mundo não somente para revelar o Pai como sendo o nosso Senhor e como sendo o único Deus que deve de ser adorado. Não por obrigação, mas porque somente Ele é santo e somente Ele é digno de todo louvor, de toda adoração, de ser glorificado e exaltado, ao ponto que até mesmo os anjos escondem o seu rosto. Tamanha é a grandiosidade dele. Mas Ele veio principalmente para que viesse revelar quem nós somos nele. E se eu perguntar para você hoje, quem você tem sido em Cristo? Quem você tem sido nele? Qual é a revelação que Ele tem colocado para você como filho? O que Ele tem colocado para você, para que você se aproxime dele? Uma coisa eu te digo,
E ela é muito simples e ela é muito fácil. Mas ao mesmo tempo, ela é dura e ela é complicada. Todos nós somos filhos. Todos nós somos amados. Todos nós temos a comparticipação de uma herança eterna que nós não tínhamos direito. E Ele comprou quando Ele derramou seu sangue na cruz por mim, por você e por cada um de nós. E não tem ninguém aqui que tenha mérito disso. Mas isso é graça. É revelação do Evangelho. É quando nós não tínhamos como comprar. E Ele foi e pagou o preço. E Ele falou, toma, é teu. O meu reino é teu. Os céus são teus. E se não fosse assim, eu não iria no céu e não fazia morada. Todos nós temos o direito de sermos chamados filhos. Mas o que é que nós temos feito com esse direito? Será que nós temos tomado apropriação e temos colocado dentro do nosso coração dizendo, Pai, esse direito é meu, mas esse direito não é ganhado somente pelo aquilo que o Senhor fez, mas é por quem eu quero ser em Ti. Eu quero tirar tudo aquilo que antes eu era. Talvez fraco, talvez perdido, talvez achando que eu não era merecedor. Mas hoje eu reconhecendo que não sou, eu quero revelação da Tua glória, porque não há um dia em que eu não queira conhecer o Senhor como o meu amado, como o meu Pai, como o meu Filho. Porque Ele é o Filho de Deus. E quando Ele se revela como Filho, Ele quer se revelar a ti, a paternidade dEle. Ele quer que você entenda que Ele é o Filho. E Ele quer fazer você filho do Deus Altíssimo. Ele quer que você entenda que o mundo todo santo dia vai desvirtuar a promessa do Evangelho. Mas o Espírito Santo quer dar um basta e dizer, quem eu sou para você. E quando você entender quem Ele é, Ele vai te revelar quem você é nele. Quero que vocês abram a Bíblia no livro de Mateus, capítulo 16, no versículo 13. Onde diz assim: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns, João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. E disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonás, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas o meu Pai que estás no céu. Se você hoje pode ter a revelação de quem é Jesus, isso não foi porque um homem chegou até você e disse: olha, Ele é Jesus, Ele é o Filho de Deus. Mas se você tem essa revelação, é porque o próprio Espírito Santo te revelou quem é o Filho de Deus. O próprio Espírito Santo, Ele tem todo santo dia incomodado o mundo para que ele conheça a Jesus como seu Salvador. E todo santo dia ele bate a porta para que ele entre e possa fazer nova todas as coisas. Só que o que é que nós temos feito com isso? Será que nós temos lançado fora? Será que nós temos desvirtuado? Será que nós temos colocado prioridade em outras coisas, esquecendo que o céu sempre será prioridade? Quando a gente entender que o reino dos céus é a nossa morada e deve ser o nosso alvo todo santo dia, todas as outras coisas vão perder o seu valor, porque a gente vai encontrar algo que excede toda a importância, excede todo o valor, excede tudo aquilo que o mundo tem para você e para mim. Porque quando a gente entender a revelação do Evangelho sobre Cristo Jesus, a gente vai entender que antes não sendo merecedor, mas Ele comprou o céu para mim e para você. Ele nos deu a oportunidade de sermos chamados filhos. Ele nos deu a oportunidade de sermos encontrados por Ele. E o Espírito Santo hoje, Ele quer adentrar no seu coração, quer adentrar na sua alma. E Ele quer te chamar de filho. Quer te chamar de filha.
Ele quer fazer com que tudo aquilo que antes, desvirtuando quem você era, para que você não conhecesse quem Ele era, Ele se faça sendo revelado somente de um modo: o seu único e eterno Salvador. O mundo precisa ser salvo, e não há ninguém que não precise. O problema é que o mundo tem se esquecido disso. Mas eu quero ser um daqueles que tem carregado a chama viva de Deus. E essa chama não venha ser somente para que eu diga: eu tenho, eu sou, não. Mas eu quero dizer: olha, antes eu era perdido. Antes eu achava que eu não tinha absolutamente nada. Mas eu encontrei um amor que excede todo o entendimento. E todo dia Ele me procura, mesmo eu dando todas as razões possíveis e impossíveis para Ele se afastar de mim. Mas Ele se achega a mim e fala: eu não desisto de você. As marcas que eu tenho na mão é para que você se lembre que uma mãe pode esquecer até mesmo o filho que amamenta, mas eu, todavia, jamais me esquecerei de ti, porque o teu nome está gravado nas minhas mãos. O Evangelho é para mim, o Evangelho é para você, o Evangelho é para quem quer que esteja ouvindo isso. O Evangelho não é uma semente que precisa ser comprada. É uma semente que, adquirida, sendo plantada, ela gera frutos, e esses frutos estão sendo alimentados e lançados para que gerem outros frutos, para que o mundo se compadeça e entenda que sem Ele não há vida, não há salvação, não há nada, mas somente nele há vida. Somente nele encontramos uma esperança. Porque vai chegar o momento em que todas as profecias vão passar. Vai chegar o momento em que todas as palavras cessarão. Mas o Espírito revelador de quem é o Filho nos revelará em espírito e em verdade quem Ele é. E os seus olhos passeiam sobre a terra, procurando seus verdadeiros adoradores. E eu te pergunto: o que falta para você ser esse verdadeiro adorador? O que é que tem impedido dentro do seu coração de você ter essa mudança de vida? O que é que tem impedido de você ter essa transformação? Eu só te digo uma coisa: pega isso que está dentro de você e coloca aos pés da cruz, porque Ele tem poder para fazer nova todas as coisas.